Olá, amigos. O meu nome é Vicente Pessoa e você está assistindo o terceiro episódio da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Você por um acaso lembra da primeira viagem que você fez na sua infância? Você lembra o destino? Lembra com quem ela foi feita? Lembra qual o motivo dessa viagem? Pois é, no episódio de hoje nós vamos contar a primeira viagem que Camille Flammarion fez. Foi uma viagem aos 6 anos de idade. E como nós contamos no episódio anterior, nós vimos que essa viagem foi um prêmio pelo seu excelente desempenho escolar. Nós conhecemos no episódio anterior um parente de sua família, um parente de seus pais, que se chamava Monsieur Colin. E esse Monsieur Colin era casado e ele havia adotado afetivamente o pequeno Camille, encantado com seu brilhantismo intelectual, com a sua astúcia, com a sua inteligência, com a sua desenvoltura. Então, diante do desempenho escolar excelente do garoto Flammarion, ele propôs aos pais de Camille que Camille fizesse uma viagem nas férias escolares com ele e sua esposa. Então o grande dia chegou, e numa manhã de verão, de um dia ensolarado, eis que nós vamos encontrar Camille subindo na carroça de Monsieur Colin e sua esposa. Ele sentou-se no meio entre os dois, e a carroça havia sido abastecida pela criada de Monsieur Colin, que chegou a trabalhar com a família Colin por 73 anos. E ela abasteceu essa carroça com bastante doces, quitutes, guloseimas, e Camille chega a dizer, e com vinho, por que não vinho? E ele ainda completa, afinal, nós nunca sabemos os imprevistos que uma viagem nos proporcionará. Então, o vinho seria um alívio, mas obviamente que não era para ele, era para o casal Colin, porque ele tinha apenas 6 anos de idade. Então eles saem cedinho de Montigny e começam a viajar pelas estradas em direção ao destino. O destino final era uma cidade localizada a 130 quilômetros de Montigny, onde morava um parente de Monsieur Colin, cujo sobrenome também era Colin. Mas no caminho, nos primeiros metros, nos primeiros quilômetros ao sair de Montigny, Camille começa a descrever o seu encantamento com a estrada, com as árvores, com os riachos, com os animais e com os insetos. Para ele era tudo novo, porque ele estava restrito ao ambiente de Montigny. Então ele começou a adentrar novos horizontes. E tudo para ele era muito bonito e muito encantador. E como ele era um amante da natureza, ele então se encantava já com todas essas novidades naturais aos 6 anos de idade. Ao meio-dia, mais ou menos, eles chegam à casa de um amigo do Monsieur Colin. E esse homem estava aguardando o Monsieur Colin, a esposa e o Camille para o almoço. Então ele preparou uma refeição, serviu a mesa e durante o almoço, durante a conversa, ele percebeu que o menino tinha uma desenvoltura muito acima da média, que ele era muito inteligente, muito perspicaz, muito curioso, e ele então, ao conversar com o menino, perguntou se ele gostava de ler. E Camille respondeu que sim, que ele gostava muito de ler e que ele já tinha uma biblioteca que continha 20 livros, e todos lidos. Olha só, aos 6 anos de idade, Camille havia lido 20 livros. Nós acreditamos que há pessoas hoje em dia que adultas não leram 20 livros. E diante dessa resposta do jovem Flammarion, esse anfitrião, amigo do Monsieur Colin, convida Camille a conhecer a sua própria biblioteca. E Camille então enche o seu olhar de brilho, de curiosidade, empolga-se e segue o amigo do Monsieur Colin. Só que ele já começa a estranhar no caminho, porque ele desce para um porão, um lugar escuro. E ao iluminar aquele local, Camille se depara com vários compartimentos contendo garrafas de vinho, garrafas de champanhe, garrafas de uísque
de licores, e Camille fica sem saber como reagir, o que dizer, e então esse amigo de Monsieur Colin diz: eis aqui a minha biblioteca. E o garoto fica assim indignado com aquilo, porque ele se viu vítima de deboche. E as palavras que ele usa são as seguintes: eu fiquei enojado com aquela manifestação, fiquei desgostoso, estupefado e enojado. Então ele responde, para manter a sua dignidade, que ele preferiria muito mais a sua própria biblioteca do que aquilo que estava sendo mostrado. E mais tarde, o Flammarion adulto vai dizer que ele achou que foi um desrespeito aos livros, porque os livros, na visão dele, eram a mais alta manifestação do espírito humano. O amor pelos livros, pelo conhecimento, já desde muito jovem. E eu me lembro aqui agora de uma passagem de Humberto de Campos, onde ele diz que depois da oração, os livros são a única escada capaz de trazer o céu ao coração do homem. Então Camille já tinha esse amor pelos livros. Eles seguem viagem depois do almoço e eles então dormem em uma cidade chamada Côte d'Or, num hotel em frente a uma praça. Eles jantam e dormem. No dia seguinte, Camille acorda e ele descobre que estão muito próximos de um trecho do rio Sena. E ele então se dirige às margens do rio, pede para ser levado às margens do rio pelo Monsieur Colin, e ele então tem o desejo de tocar com as suas mãos pela primeira vez as águas do rio Sena, esse rio tão importante na França, tão importante na cidade de Paris, esse rio que é palco de tantas belas histórias e também de belas tragédias, inclusive em livros espíritas. E ao colocar a mão no rio Sena, ele sente uma emoção profunda. E ele pergunta a Monsieur Colin para que lado era a nascente do rio Sena, porque a partir daquele momento ele tinha o interesse de conhecer a nascente do rio, a origem, de onde ele vinha, de onde aquela fecundidade toda viria. E o Monsieur Colin responde que, infelizmente, eles não poderão conhecer a nascente do Sena naquela ocasião, porque a nascente estava no sentido contrário ao destino da viagem deles. O almoço chega, e depois do almoço é servido para Camille figos frescos, e é a primeira vez que ele tem contato com essa iguaria. Ele nunca havia comido figos frescos, então aos 6 anos de idade, nessa viagem, ele come figos frescos. No dia seguinte, pela manhã, eles seguem então viagem em direção à casa desse parente de Monsieur Colin. E no caminho, eles chegam em uma bifurcação. E eles pedem uma informação a um transeunte que diria que eles deveriam seguir por esse caminho e que eles estavam a aproximadamente 30 minutos de distância. Eles então seguem naquele caminho, na carroça, com o cavalo, e aí passam-se os 30 minutos e nada de chegarem ao destino. Eles então encontram uma outra pessoa no caminho que diz a eles que eles estão no caminho certo, mas que eles deveriam percorrer mais 30 minutos até chegar ao destino. Eles então continuam a viagem, percorrem os 30 minutos e ao chegar nesse ponto da estrada, eles encontram um guarda florestal. E mais uma vez eles pedem informação. E o guarda diz que eles estavam no caminho certo, mas que eles deveriam estar a aproximadamente 30 minutos do destino, pela terceira vez. Ao ouvir isso, o garoto Flammarion solta uma gargalhada, como quem diz, mas de novo? 30 minutos de novo? E o guarda fica surpreso com a gargalhada daquele menino, porque ele acredita que foi uma gargalhada de deboche. E ele olha com a cara feia, com a fisionomia fechada, cerrada, tentando entender por que aquele menino estava, como quem diz, debochando de sua cara e do seu favor, do seu auxílio. E então Camille faz uma certa reflexão sobre essa passagem da sua vida, comparando com as querelas, com os desentendimentos que nós temos no nosso dia a dia, com as pessoas queridas, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Porque ele diz que a maioria das querelas e dos desentendimentos são fruto de coisas pequenas, de pequenos mal-entendidos,
que se houvesse uma comunicação melhor, uma conversa melhor, um esclarecimento mais adequado, muitos conflitos, muitos atritos, muitas mágoas seriam evitadas no planeta Terra. Eles então viajam até chegar na casa desse Messias Colã, parente do Messias Colã que o transportava. E esse Messias Colã, o novo anfitrião, era um religioso, ele era um cura, ele era como se fosse um seminarista, e ele então era um homem muito bom. Camille recorda que ficou impressionado com a bondade desse homem, e esse homem chegou a contar para eles na ocasião que um certo ano, onde houve uma escassez de nutrientes e as plantações foram prejudicadas naquele ano, esse homem chegou a produzir pães e alimentos para sustentar toda a comunidade, com o maior prazer, com a maior alegria. Então Camille vai aprendendo no convívio diário com esse homem e chega a acompanhá-lo todos os dias durante aquele período na missa das 6 horas da manhã. Eles acordavam cedinho, Camille ia para a missa às 6 horas da manhã, às 7h30 ele voltava para fazer o desjejum, e esse homem colocava Camille para estudar e para ler até às 10h30 da manhã, porque Camille tinha suas atividades escolares programadas para as férias para estudar e ler. Então esse homem o ensinou a disciplina, a cumprir esses deveres durante as férias. E durante a tarde, Camille fazia excursões pela natureza local. Ele explorava o local acompanhado desses companheiros e ele aprendeu a pesca do caranguejo, que era algo muito comum naquela região também. E ele contava que esse caranguejo não só servia para a alimentação deles próprios, como também era doado para as famílias mais carentes e com dificuldade de alimentação naquela região. O curioso é que esse destino final distava aproximadamente 130 quilômetros da casa de Camille. Um trajeto que hoje em dia de carro nós faríamos em aproximadamente 1 hora, 1h30. E Camille comenta que eles demoraram mais de 48 horas, apesar de seu cavalo na carroça ser um verdadeiro Pégasus. Era um cavalinho muito esperto, segundo Camille Flammarion. E ele então compara esse cavalo com os trens de ferro, com a malha ferroviária que começava a dominar toda a Europa naquela época e que reduzia as distâncias. E ele então comenta sobre o advento dos trens de ferros, que era uma pequena imagem do progresso. Eis aí mais um contato de Camille com uma grande conquista científica da humanidade aos 6 anos de idade. Ele volta, depois desse período de férias nessa região, para sua casa em Montigny. E ele volta inspirado a adentrar na escola, a estudar mais e aprender. E ele volta já matriculado na classe das crianças mais velhas. E nessa classe, ele não demoraria a assumir logo as melhores notas, ao melhor aprendizado e o melhor desempenho. Nós continuaremos com a série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus, no próximo episódio. Nos acompanhe, fique conosco e nos siga. Um grande abraço e até a próxima!